consumidor é vulnerável. O consumidor é vulnerável. Aí, quando ele não paga, ele é inadimplente, tá certo? Ele vai para onde? Para o cadastro de inadimplente. E aí, né, razoável, pelo princípio da proporcionalidade, né, que o consumidor tem acesso às informações pelos quais ele foi negativado, já que ele vai ter a sua vida, né? Então ele tem que ter simplesmente acesso à informação, um tempo razoável e obrigação de comunicação prévia, para que ele possa integrar o banco de dados de maus pagadores lá, tá bom? O mais importante é, ele pagou, a empresa tem que comunicar imediatamente o banco de dados para tirar o nome do rapaz, os cadastros, as fichas, tá certo? O registro, o banco de dados, tá certo? Porque senão você prejudica o consumidor. Então o consumidor vai exigir a imediata correção da inexatidão dos dados dos seus cadastros. Para quê? Para não atingir a sua vida, a intimidade privada, tá certo? O importante é que a empresa tem 5 dias para corrigir isso aí, porque isso prejudica, senão o indivíduo vai ter que entrar com habeas datas, se não conseguir a correção dos dados, tá? Porque ele é do credor e não do devedor o ônus da baixa da indicação do nome do consumidor. Está lá no ministro Luiz, no julgamento do recurso do agravo regimental, no agravo de instrumento 1.373.920, ministro Luiz Felipe Salomão. Então quem tem que tirar o nome do indivíduo, do nome no cadastro? É a empresa credora, que oficia ao banco de dados para tirar, entendeu? Senão o consumidor está enrolado, ele já pagou, né? Então é importante que os bancos de dados e cadastros, eles são entidades de caráter público, eles não são privados, eles prestam um serviço público, tá certo? Porque aí a ideia é que eles respondam também se por acaso, né, tem um prazo de negativação aí em favor do consumidor, tá certo? Ele precisa a ideia é que seria 5 anos lá a negativação, tá bom? E que se o consumidor pagar, que seja retirado imediatamente, né, para evitar aí prejuízo para o consumidor, e que seja comunicado prévia, tá certo? Prévia escrita, que vai colocar o indivíduo. Isso aí tudo tem que ser feito, o consumidor tem que ficar sabendo. Quem tem que comunicar isso aí é o órgão mantenedor do cadastro, antes de proceder à inscrição. Ele fala, olha, eu recebi aqui uma inscrição no seu nome. Então nós vamos negativar você em 15 dias. O responsável é o mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Tá bom? Tem que comunicar em 5 dias úteis. Pode ser por AR, tá certo? Por AR, aviso de recebimento. Ou então às vezes não precisa, porque o STJ na 404, na súmula, é dispensável o aviso de recebimento de AR na carta de comunicação ao consumidor sobre negativação do seu nome em banco de dados e cadastros. Quer dizer o quê? A jurisprudência fica indo e voltando, mas a ideia é que o consumidor seja informado. Mas o certo é que ele tem que pagar. Porque ninguém quer proteger o consumidor inadimplente, não. Tá certo? O importante é que ele deve ser comunicado aqui para evitar o excesso de gente, de devedores contumazes. Ele vai existir dano moral. Como é que ele vai ter dano moral? O cara é devedor, inadimplente, pô. Não tem dano moral, não. O STJ não aceita isso. Não aceita dano moral para devedor contumaz. Devedor contumaz não tem direito a danos morais. O direito, ele é racional, é lógico. Não pode a pessoa que é inadimplente, devedora, ficar pleiteando danos morais de empresa que ele mesmo está devendo. Tá certo? Então é muito tranquilo isso. Tá bom? Então é importante que o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê aí uma série de normas e regras para, inclusive, infrações administrativas para proteger o consumidor, tá certo? Principalmente no caso de cadastros, tá? Não vou ficar citando aqui a lei 8.000, o artigo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, onde tem aí o decreto 2.181, que prevê uma série de requisitos
para as empresas de cadastros para que não haja, tá? E aí o prazo prescricional para reparação de danos oriundos do cadastro indevido é de 5 anos, né, gente? De 5 anos que é tá certo? E você tem a disciplina do cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? Para encerrar. O cadastro positivo é o que é? Valorizar os adimplentes. Criar o cadastro positivo para a gente ter juros menores para quem paga. Porque senão, o que acontece? O cadastro negativo inviabiliza o consumo. E o cadastro positivo ajudaria a gente a ter uma melhor forma de consumir. É óbvio que eu vou aceitar o cálculo não se eu quiser. Tanto no negativo não tem jeito, mas no positivo também. O mais importante é que a finalidade dele é uma análise de risco e melhorar as relações de consumo, taxa de juros menores, tá certo? E fazer com que a gente tenha uma relação de consumo melhor. Daqui a pouco a gente volta.